Voltando, agora a gente vai falar a gente falou da parte da leitura, agora a gente vai falar da parte da escrita. O que é importante a gente saber com relação aos níveis de escrita das crianças, tá? A princípio, existe aí o nível pré-silábico, que é onde a criança ainda não consegue relacionar a palavra à letra. Então, geralmente é composta por riscos, ou que a gente chama de garatujas, que são aqueles movimentos circulares que eles fazem, principalmente os pequenininhos, tá? Depois vem o nível silábico. A criança já entende e já tem uma relação entre as letras e a palavra, mas ela ainda não constituiu a habilidade de escrita, ok? Então, por exemplo, se eu dito para a criança a palavra cavalo, ela vai usar provavelmente 3 letras, percebem? Ela vai usar o K, tô dando um exemplo, o V e o L. Ela compreende mais ou menos esse processo. Então, cavalo, são 3, então tem 3 letras. Ela ainda não consegue relacionar fonema à sílaba. A gente tem o silábico alfabético, que é quando a criança já possui uma relação de letra e fonema. Então, se eu vou usar a mesma palavra como exemplo. Se eu falo cavalo, cavalo, ela vai pensar K, ela vai colocar a letra K e vai escrever o resto certo, valor. Por quê? Porque o som que sai para ela é K, entendeu? Então, como ela está no silábico alfabético, ela vai entender isso. O K é o K, né? A letra K, ok? E quando ela chega no nível alfabético, aí ela já corresponde todas as letras e todos os fonemas. Ela vai escrever cavalo, tá? Algumas vezes vai acontecer de escrever cavalo, L com U, mas mesmo assim ela tá dentro desse processo ainda, tá, gente? Então é isso. Dando continuidade aos tópicos aqui do currículo adaptado, esse seria o primeiro, que está relacionado à linguagem, à leitura e escrita. O segundo é sistema de calendário. O que vem a ser isso, né? A gente prevê algumas competências e habilidades que precisam ser adquiridas por esse indivíduo em cada etapa, tá? É importante a gente observar se a escola trabalha por trimestre, a gente tenta adaptar por esse período. Eu sempre oriento a não fazer a questão anual, até porque é necessário que a gente esteja sempre revendo aquilo que o aluno alcançou e aquilo que ele ainda precisa alcançar como meta a ser atingida, ok? Então é importante que a gente faça aí dentro desse trâmite. Estratégias de ensino, que é o próximo tópico aí, segundo a apostila, tá? São justamente as metodologias que a gente vai utilizar de acordo com a necessidade de cada indivíduo, ok? Então, a gente vai criar uma estratégia de acordo com a necessidade de cada um, tá? Geralmente, a gente adapta, por exemplo, para o autista, um material adaptado mais concreto, para que ele consiga compreender melhor aquilo que é passado para ele, tá? Tá assim, nível apropriado de currículo. O que é isso? É o que deve ser cobrado em cada etapa desse processo, tá? O que a gente vai cobrar pro fulaninho em tal período? O que a gente vai cobrar em tal, entendeu? O que ele consegue alcançar? Isso que é sempre importante a gente pensar. Com relação aqui, estilos de aprendizagem, né? Cada um de nós temos um estilo de aprendizagem individual. Eu, por exemplo, quando estudo, né? Quando eu pego mesmo até a apostila de vocês, eu costumo primeiro fazer uma leitura falando em alto comigo mesma, olho no espelho. Eu preciso falar alto para que eu possa ouvir o que eu estou falando e aí eu vou conseguindo interiorizar. Depois eu preciso escrever. Eu não sei se dá para ver, mas assim, ó, a minha apostila, ó, toda escrita. Essa é a modalidade que eu tenho, né, de aprender. Cada um tem uma maneira. Obviamente que se a gente parar
para pensar, tem algumas pesquisas que dizem, quem aprende fazendo, aprende melhor, quem aprende ouvindo é tantos por cento que aprende do conteúdo, e assim sucessivamente, tá? Mas estilo de aprendizagem é isso, de que maneira o aluno consegue aprender melhor determinado conteúdo. E a gente, quando lida com a criança, obviamente a gente vai perceber isso, tá? Aí ele cita aqui uma questão chamada de emocional, né, que seja significativo emocionalmente para a criança. É justamente assim, o que a criança gosta, né? E é importante a gente aqui falar de vínculo afetivo. Como vocês sabem, eu sou professora de língua portuguesa e a minha matéria não é considerada uma matéria fácil, né? Uma disciplina muito complexa. E aí, geralmente, eu encontro certa dificuldade quando eu entro em sala de aula, à primeira vista, geralmente com crianças do 6º ou 9º ano. Adulto geralmente não expressa da forma que as crianças expressam, né? E eles falam, eu odeio tua matéria, português é muito chato, português é muito difícil, e blá, 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 blá. E eu entendo realmente, eu falo para eles, realmente vocês estão certos, né? É verdade, é difícil sim, mas vamos lá, vamos juntos, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu entendo como critério, até por conta da minha própria profissão, que eu estudei, que Pichon Rivière fala de vínculo afetivo, que quando o indivíduo ele gosta de quem está ensinando, que somos nós, professores, automaticamente ele vai gostar daquele conteúdo que você está passando. Né? Eu já tive N experiências que não cabe a mim agora aqui citar, que a gente até não tem, infelizmente, tempo para isso. Eu já dei aula de Direito sem ser professora de Direito, mas o cara que me indicou numa faculdade, tá? Direito Administrativo, ele falou, vai que tu é safo, os alunos vão gostar de você e automaticamente vão gostar da tua aula. E eu realmente fui muito bem sucedida. E isso acontece também com o português. Falar, professora, realmente, tua matéria continua chata, eu odeio tua matéria, mas eu gosto de você, e aí com você eu consigo aprender, porque existe esse vínculo, porque não é verdade? Quando a gente não gosta do professor, a gente muitas das vezes não consegue aprender. E isso já aconteceu comigo, tá? Eu não gostava do professor e eu não conseguia aprender. Bom, não sei como é que é essa experiência com vocês, depois vocês me contem. Vamos lá, vamos continuar. Centrado na criança. Quando a gente falou em didática 1 das tendências pedagógicas, a gente falou lá da tendência tradicional. Vocês lembram disso? Creio que sim. E a tendência tradicional, ela era centrada no professor. O professor era o detentor do saber, né? Ele tinha a verdade única e absoluta e a criança estava ali só para ouvir, não podia questionar, né? Porque o professor era o professor, né? A gente tinha isso na tendência tradicional. Ao decorrer dos anos, com o passar do tempo, houve evolução aí desses quadros, né? E hoje a gente entende algumas metodologias das escolas, como a socio-interacionista, como a construtivista, e assim vai, né? Tem a Montessori. Então, assim, isso mudou. E realmente hoje esse processo está centrado na criança. Mas para isso, ele vai dizer aqui que é importante uma avaliação diagnóstica para que seja elaborado o PEI, que é o nosso o último passo dessa aula hoje, e é a atividade que foi proposta para vocês lá na plataforma, ok? E a gente vai falar de PEI ainda hoje, tá? Aí aqui diz assim, apropriado, ou seja, que respeite a idade cronológica do aluno, tanto nas atividades como no grupo de convivência. Aí a gente vai esbarrar em uma questão que a gente precisa repensar, tá? Por que eu digo isso? Ele vai dizer isso um pouco mais à frente, mas eu já vou me antecipar com a minha fala. Existem crianças, né, que têm necessidades educacionais especiais e que têm comorbidades e que têm outras síndromes, outros transtornos associados, isso que é a comorbidade. Então eu vou citar aqui o caso de uma criança com deficiência cognitiva, que antigamente a gente entendia por retardo mental, né? Hoje a gente fala em deficiência cognitiva,
né, um atraso cognitivo. Então, quando a gente fala isso, a gente entende que essa criança ela tem uma idade cronológica, vamos citar aí, ela tem 7 anos, mas a idade mental é de uma criança de 3, 4 anos, vamos assim dizer. Eu vou poder estabelecer conteúdos para a faixa etária dela? Pensa. Não, né? Porque se eu for criar atividades, estabelecer metas dentro da faixa etária dela, pouco provável que essa criança alcance. Então, eu respeito, muitas das vezes, a idade mental dessa criança, tá? Que seja acometida com deficiência intelectual, tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é síndrome de Down. Então, ele tem, acho que ele tem justamente essa idade, 6, 7 aninhos, está no 2º ano, porém, as atividades dele são adaptadas, muitas das vezes com a atividade do pré-2. Ele faz ainda as vogais, os números, reconhecimento e identificação do nome, o alfabeto, e a turminha dele já está no processo de aquisição da leitura, né? Mas eu não posso fazer isso com ele porque eu sei que ele não vai dar conta disso. Por isso que a gente adequa, por isso que a gente adapta, tudo bem? E aí eu vou fazer uma consideração final, lendo realmente aqui o final da apostila, os últimos parágrafos, que diz assim: para elaborar este currículo, se parte de uma avaliação diagnóstica que leve em conta o nível cognitivo do aluno, olha aí, essa consideração que eu fiz anteriormente, a avaliação da linguagem e a adequação que é esperado para cada idade cronológica, ok? Os conceitos envolvidos neste currículo levam em conta combinações, classificações, sequenciações, habilidades organizacionais, habilidades motoras finas, socialização, leitura, escrita, matemática, ciências e estudos, ok? Então, olha só, essa parte de currículo adaptado a gente termina por aqui. Eu vou dar continuidade agora lá na página 6, vocês acompanhem aí comigo, sobre currículo funcional para alunos que apresentam necessidades educativas especiais, tá bom? Até já!